Com todos os irmãos. Amém? Convido você então a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 2 é o texto a qual nós iremos meditar esta noite com a graça, com a misericórdia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, lerei o verso 1 até o verso de número 15. O verso de número 5, perdão. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 1 até o verso de número 5. E assim diz a palavra do Senhor: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. O verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e suplicar graça do Senhor uma vez mais. Querido Deus, nós reconhecemos que estarmos aqui é graça do Senhor. Por isso, Pai, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos assim a Tua santa verdade, e que ela vivifique o coração dos meus irmãos, o coração das minhas irmãs, o coração de todo o Teu povo que está aqui reunido. É por isso que suplicamos, é por isso que nós Te clamamos. Tende misericórdia de nós. Assim oramos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. A centralidade do Evangelho está na morte de Cristo na cruz. A centralidade da mensagem do Evangelho, ela está tão somente firmada, embasada, está respaldada na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sabemos que este Cristo não ali ficou crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E portanto hoje, ao retomarmos o contexto de 1 Coríntios capítulo 2, queremos dividir este texto em duas sessões. A primeira sessão, a qual nós já vamos meditar, do verso 1 até o verso 5, e assim no próximo domingo, do verso 6 até o verso de número 16. Lamentavelmente, a integridade do Evangelho, a preciosidade do Evangelho estava sendo atacada na igreja de Corinto. E o Evangelho estava sendo disseminado ou dissolvido por meio de filosofias. E os coríntios assim queriam o Evangelho mais misturado, mais híbrido, mais de sabedoria humana. Queriam o Evangelho e mais alguma coisa. E ao olharmos para este texto também, esta noite vem à nossa memória, ao nosso entendimento, que nós todos que estamos assim, muitas vezes agimos de querer alguma coisa e algo a mais. Queremos às vezes a comprar alguma coisa, mas sempre vamos querendo algo a mais. O ser humano é muitas vezes incansável em sua busca por ter, e parece que nada o satisfaz, parece que nada preenche o vazio que há no seu coração. Só que o Evangelho é isso que preenche o vazio no nosso coração. O Evangelho é aquilo que somente nós precisamos. Mas o que estava acontecendo aqui em Corinto era que esses irmãos estavam querendo o Evangelho e mais alguma coisa. E como no contexto que já estamos entendidos, eles estavam querendo o Evangelho mais a filosofia. Eles queriam o Evangelho mais os filósofos e os pensamentos da época.
E hoje em dia estamos vendo esta tendência nas igrejas, e muitas vezes na nossa igreja, porque parece que o evangelho já não satisfaz mais o coração de homens e mulheres, e nós estamos sempre buscando alguma coisa, e alguma coisa, e alguma coisa, e alguma coisa. A tendência muitas vezes é cada vez mais rejeitar a simplicidade da verdade, rejeitar a pureza do evangelho e querer colocar o evangelho mais alguma coisa. Lamentavelmente, irmãos, nós queremos dar aquele toque de beleza no evangelho ao qual nós não fomos convidados para dar. Lamentavelmente, nós queremos dar aquele toque de beleza no governo da igreja e como a igreja deve funcionar, sendo a qual nós não fomos convidados a dar. Porque tudo que Deus fez é perfeito, tudo que Deus fez, Ele assim na sua sabedoria, conforme o próprio texto vai dizer, quem conhece a mente desse Deus, e ele termina no verso 16, se você pode assim também dizer, ele termina dizendo que nós temos a mente de Cristo, e ele diz, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nada mais nós precisamos para adulterar ou para assim alterar este evangelho. Nós precisamos então conservar, preservar, guardar este firme fundamento, este firme evangelho, esta verdade de Deus para as nossas vidas. Nós temos na história da igreja, em momentos que a igreja tentou acrescentar o evangelho a algo a mais, principalmente no século XIX, misturando assim o evangelho e as filosofias contemporâneas, misturando assim o evangelho e os pensamentos daquela época, e foi-se assim no século XX, misturando o evangelho com ideologias, com políticas, sobretudo, contra outras coisas também, e deu-se então as teologias da libertação, o liberalismo, dar-se então a coisas que destruíram a vida da igreja, porque muitas vezes, no decorrer da história da igreja, tentaram colocar o evangelho e algo a mais. A pergunta que me vem ainda neste primeiro momento aos irmãos é: o evangelho satisfaz a sua vida? Você é membro desta igreja? O evangelho é suficiente para você? Ou você precisa de algo a mais? Ou você precisa de um tapete vermelho, você precisa de grandes luzes, você precisa de um palco preparado para você assim pregar o evangelho e viver o evangelho. Do que muitas vezes nós estamos precisando e buscando conforme esta natureza caída nossa, achando que isto vai preencher o nosso coração. A pergunta, meu irmão, é: o evangelho é suficiente para você? Em Corinto o evangelho estava sendo misturado, e hoje nós temos esta grande tendência também em nossos dias. Está se florescendo um evangelho, muitas vezes em nossas igrejas, e como já foi pregado, e parece que Paulo está repetindo aquilo que está no 1 Coríntios capítulo 1, e o interessante é que se você pode fazer o exercício comigo, olha o último verso do capítulo 1, verso 31, verso 31 de 1 Coríntios capítulo 1, a fim de que, como está escrito, quem gloriar-se, glorie em quem, irmãos? No Senhor. Agora olha o verso de número 16 do capítulo 2, como já li, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E olha comigo o último verso do capítulo 3, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Parece que Paulo, nesses 3 capítulos, parece não ao nosso entendimento, ele está reafirmando novamente: Cristo é suficiente, Cristo é totalmente suficiente para as nossas vidas, e assim nós não precisamos de nada mais a não ser de estarmos nos apegados a Cristo, firmado em Cristo. E por isso, para Paulo corrigir esse problema, desta desvio de atenção, desse desvio de foco que estava havendo, uma vez mais no capítulo 2, ele começa então a dizer como foi que tudo começou, como foi a chegada do Evangelho a esta cidade, a pregação do Evangelho nesta cidade, e o texto por si só deixa de uma forma muito clara para nós, mas Paulo vai então expor neste capítulo como nós vemos
a essência, o básico do fundamento do Evangelho. E Paulo então aponta, em primeiro lugar, quero destacar com os irmãos, a centralidade do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. Se você está com o texto aberto, acompanhe que Paulo traz à memória a esses irmãos a dedicação que ele tinha exclusivamente ao Evangelho. Paulo relembra aos coríntios que a resolução de si, a sua vida, o seu dedicar era exclusivamente ao Evangelho. Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto para participar dos debates de filosofia, para criar um fã-clube, ele não foi ao Corinto para se tornar um filósofo, mas foi sim para pregar o Cristo crucificado. Ele não foi apresentar uma ideia da filosofia da época, ele foi em Corinto para glorificar a Deus, pregando o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que é Jesus Cristo, que assim foi crucificado. Paulo então é categórico, é firme em dizer nas suas palavras que a sua decisão, e se você pode olhar no texto, você vai ver que no primeiro verso ele diz, olha, eu não fui com linguagem pomposa e nem de sabedoria. E aí no verso 2 ele diz, olha, eu resolvia nada saber entre vocês. E ainda no verso 3, ele vai dizer, olha, quando eu estive com vocês, eu estive em fraqueza, em temor, em grande temor. E ainda no verso 4, ele está ainda nestas prenúncias, dizendo, a minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, vai dizer uma outra versão, mas ele vai dizendo, na demonstração do poder do Espírito. Paulo é firme em dizer aos irmãos, eu estou decidido em nada saber, o resultado é claro para nossas vidas esta noite, ele é claro em dizer como amadurecido estava, eu tenho uma decisão e não volto atrás, eu não quero tratar outra coisa a não ser acerca do Evangelho, que é Jesus Cristo e este crucificado. Ele não tinha outro alvo em sua vida, ele não estava querendo ser um filósofo, como já falamos aos irmãos, mas ele tinha somente uma missão, pregar o Evangelho, Jesus Cristo e este o crucificado. Por que então Paulo se demonstra como alguém tão apaixonado pelo Evangelho? Porque Paulo entendeu que Cristo é tudo em todos, que Cristo é tudo para nós, que é tudo que nós necessitamos. Não existe outra mensagem, não existe outro Evangelho, não é a política, não é a filosofia, não é o dinheiro que pode ocupar tempo e espaço nas nossas vidas, mas tão somente, como Paulo está dizendo, era a pregação do Evangelho a qual ele foi assim anunciar a esses irmãos. Importante lembrar aos irmãos que quando aconteciam os debates filosóficos na cidade de Corinto, sempre quando alguém vinha com um novo discurso, era então anunciado na cidade, e era então chamado as pessoas para participarem daquele discurso, e se aquele filósofo ou pensador se discursasse muito bem naquele tempo, assim ele poderia permanecer mais dias. Mas entende-se que Paulo foi totalmente ao contrário. Olha, eu não precisei de vocês reunir todo mundo, fazer, e aí eu estar aí em um discurso, eu não precisei deste glamour dos filósofos da época, eu só tinha uma mensagem a anunciar, Jesus Cristo esse crucificado. Ele foi pregar o Evangelho, ele foi anunciar o Evangelho, ele foi, sendo fiel às Sagradas Escrituras, anunciar o Santo Evangelho. E essa é a grande necessidade da nossa igreja, dos pregadores, dos membros, das ovelhas, do povo de Deus. A maior necessidade que o mundo precisa ouvir da boca da igreja do Senhor nesses dias é a mensagem da cruz, é pregar o Evangelho. Precisamos de homens que tenham paixão por anunciar o Evangelho, que não tenham outra mensagem a não ser o Evangelho, que não tenham outro sonho a não ser o Evangelho, que não tenham outra bandeira além do Evangelho, que não tenham outra atração a não ser o Evangelho. Será que isso é uma verdade para as nossas vidas? E Paulo então nesses 5 versículos está mostrando claramente para mim e para você esta noite que o que o motivava, o que fazia ele ir e anunciar era tão somente a mensagem do Evangelho. Ele poderia muito bem falar, não, eu vou me tornar um filósofo, e aqui eu vou
dar atenção, não, ele estava centrado naquilo que ele queria anunciar. Por isso a centralidade na mensagem, a mensagem do Evangelho na vida de Paulo é algo tão fundamental. E hoje, infelizmente, a pregação ou anúncio do Evangelho nas nossas igrejas, nas nossas vidas, tem se tornado algo quase que nós não conseguimos mais enxergar, porque a membresia, ou o povo de Deus, ou os pregadores não estão mais preocupados em anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que é Jesus Cristo, este crucificado. Estão preocupados em anunciar outras coisas, a não assim o Evangelho. Infelizmente, irmãos, muitos pregadores engrandecem a si mesmos e assim ofuscam a beleza do Evangelho. Muitas vezes nós, membros da igreja, queremos fazer tantas coisas para ofuscar a beleza do Evangelho. Nós não devemos agir desta maneira. E Paulo está deixando bem claro isso, irmãos. Eu quero reafirmar novamente que ele não tinha o desejo no seu coração em se parecer, porque o que estava causando divisão na igreja de Corinto era justamente isso. Eles estavam dando foco, eles estavam dando atenção, eles estavam preocupados com outras coisas a não ser com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Eles não estavam preocupados com isso, os coríntios. O que nos preocupa como igreja? O que preocupa você, chefe de família, você que é mãe, você que é pai, que está aqui esta noite? O que preocupa, será que você como membro desta igreja tem esta mesma preocupação que o apóstolo Paulo tem? Conforme se destaca no verso 2, eu nada quis saber entre vocês, a não ser Cristo este crucificado. Lamentavelmente, nós perdemos o foco muitas vezes, perdemos a atenção, porque estamos procurando outras coisas. Lamentavelmente, irmãos, nós somos levados por aquilo que o mundo nos oferece muito facilmente. Eu fico imaginando Paulo, aquele que estudou aos pés de Gamaliel, aquele que conhecia muito bem todas as Sagradas Escrituras, aquele que tinha sim um conhecimento, ele não tinha boa oratória, mas como ele deve ter sido assim tentado a se vender, a deixar ser levado, mas ele entendia a centralidade do Evangelho na sua vida, e ele entendia que não podia anunciar outra mensagem a não ser o Evangelho de Cristo Jesus e este, o crucificado. Havia em uma certa igreja um pregador muito alto, um homem grande, de grande estatura, que todos os domingos se levantava para pregar, mas atrás do púlpito daquela igreja ficava um vitral muito bonito, onde tinha uma cruz muito linda desenhada. E de repente, em um culto especial, aquela igreja convidou um pregador bem baixinho, né? Igual uns irmãos têm aqui na igreja, uns bem pequenininhos, né? Aquela igreja convidou um pregador para uma conferência e era um homem de uma estatura mediana. E quando o pastor da igreja se levantava, aquele primeiro pastor, aquele que era muito alto, a igreja assim não conseguia visualizar a cruz que estava naquele vitral. Mas no dia que aquele pregador convidado veio a pregar naquela igreja, os crentes daquela igreja viram a beleza da cruz estampada no vitral atrás do púlpito. E de repente uma menininha chamou a atenção de sua mãe, dizendo: mamãe, onde está aquele pregador que se levantava e a gente não podia mais ver a cruz, aonde ele está? E a pergunta daquela menina muitas vezes é representada em uma verdade para as nossas vidas, que hoje em dia há um grande perigo nas nossas atividades, na nossa vida como igreja, estarmos ofuscando a cruz de Cristo, estarmos tampando a cruz de Cristo por conta das nossos pensamentos, da nossa índole que é totalmente distante da vontade do Senhor, por conta de uma satisfação pessoal. Lamentavelmente, pregadores têm ofuscado a beleza da cruz por causa das filosofias, por causa dos pensamentos, mas não é o caso como nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Paulo deixa bem claro a centralidade da cruz no Evangelho na sua vida, e por isso ele nada tinha a anunciar a esses irmãos,
a não ser Jesus Cristo, esse o crucificado. Quero fazer algumas aplicações. O bem mais importante que um pai e uma mãe pode dar ao seu filho não é formações, não é dinheiro, mas é pregar o evangelho de Jesus Cristo. O bem mais precioso desta igreja não é as edificações, não é as programações, não é o dinheiro, mas é estarmos diante da beleza do evangelho como centro da vida desta igreja. Essas coisas são importantes, mas o mais importante, o principal na vida desta igreja deve ser a cruz, o evangelho de Cristo. Não deve ser a minha personalidade como pastor, nem a personalidade do pastor Luiz e de nenhum outro irmão, mas deve ser a cruz de Cristo e esse o crucificado. Nós precisamos então, irmãos, lembrarmos daquilo que está escrito em Gálatas capítulo 6. Se você pode abrir, por gentileza, Gálatas capítulo 6. Devemos assim gloriar-se apenas na cruz de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, o verso de número 14, por gentileza, vamos abrir lá as vossas Bíblias, que diz assim o verso de número 14 de Gálatas, o próprio Paulo escrevendo diz assim: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim qualquer outras coisas, a não ser somente a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O fato principal das nossas vidas, o que deve mover a mim e a você, é Cristo Jesus. Se Cristo não é o que te traz aqui, como já ouvimos, alguma coisa está muito errada. E agora, em segundo lugar, nós podemos destacar ainda no verso 2, se você pode acompanhar, o conteúdo então daquilo que Paulo pregava. Nós falamos então a centralidade da mensagem na vida de Paulo. Paulo tinha um alvo, tinha um objetivo, tinha um centro em sua vida, era anunciar o evangelho. E conforme ele mesmo disse, ele nada quis saber. Ele não foi em linguagem pomposa, suas palavras não eram persuasivas, mas ele vai dizer o conteúdo desta mensagem, porque o que ele decidiu a pregar foi Cristo Jesus e este crucificado. A cruz aponta para a justiça de Deus, a cruz aponta para o amor de Deus, o evangelho centralizado-se assim na cruz, na morte de Cristo. Na capital dessa filosofia, Paulo então decide pregar esta mensagem poderosa, esta mensagem que, conforme lemos, e ainda no capítulo 1 vai dizer, que era loucura para os judeus, para os gregos, que buscavam sabedoria. Ainda no verso 23 do capítulo 1 ele vai dizer, nós pregamos o Cristo crucificado. E como nós vimos na última exposição de 1 Coríntios, falando que a cruz, ela nos humilha diante do Senhor. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, nem é algo que deve ser esquecido, mas a cruz para nós é o núcleo, é o centro, é o mais importante na vida do seu povo, na vida do povo do Senhor. A morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central e culminante do Evangelho. Não há outro Evangelho a não ser pregado, a não ser este. Não há outro Evangelho a ser pregado a não ser este, Jesus Cristo crucificado. Portanto, o que Paulo quer dizer aqui no verso 2, podemos entender que nenhum tipo de conhecimento era mais importante para Paulo, a não ser que ele fizesse Cristo conhecido e este Cristo assim crucificado. É lamentável que nossa atenção muitas vezes em busca de conhecimento var-se em tantas outras coisas, mas não var-se de encontro assim a Cristo crucificado. Este versículo é muito belo porque nós podemos aprender e entender que o ministério fiel da vida de um pastor, da vida de um membro da igreja, é que deve cultivar ao longo de sua vida a mensagem, a centralidade da cruz de Cristo. E comparado a tudo isso, nada deve ser, comparado-se à mensagem do Evangelho, o restante deve ser considerado como esterco, e não sou eu quem diz isso. Você pode abrir em Filipenses, capítulo 3, o verso 8.
Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3, verso 8. Diz assim: se de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual perdi todas estas coisas, eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Vou ler novamente o verso 8. Se de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pela qual perdi todas estas coisas, eu as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o conteúdo da sua mensagem, o conteúdo do evangelho que Paulo pregava, o que era mais importante na sua vida, era de fato pregar Cristo, era estar firmado em Cristo, era estar centrado em Cristo Jesus. E ele usa uma expressão até forte, que o restante das coisas são consideradas como esterco, como estrume, aquilo que muitas vezes nós damos valor demais. Paulo está dizendo, olha, essas coisas são consideradas como esterco, são consideradas como nada diante da preciosidade do evangelho. É interessante que Paulo não está pregando filosofias, mas está pregando e apresentando o verdadeiro conteúdo da fé cristã, que é este Cristo crucificado. Se Cristo não tivesse sido morto, crucificado, eu e você não estaríamos aqui. E todas as vezes, quando a igreja perde a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio evangelho. A mensagem da cruz, conforme nós ouvimos no prelúdio aqui, aquela linda canção, sim, eu amo a mensagem da cruz. Isto deve ser o centro da vida das nossas igrejas, desta igreja, da vida de qualquer irmão e irmã que está aqui, das nossas famílias. A mensagem da cruz era o escândalo para os judeus, como já falamos, para os gregos, mas era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. A mensagem da cruz deve ser o conteúdo da pregação dos membros da Igreja Batista Saron, amém? Esse amém foi fraco, amém, irmãos? Amém. Deve ser o conteúdo das nossas mensagens, da nossa pregação. Não é ser coisas que são passageiras, mas deve ser a cruz, o conteúdo da nossa mensagem. Paulo então aponta claramente para este evangelho cristocêntrico, não um evangelho humanista, mas ele está apontando para aquilo que nós precisamos ouvir todos os dias e estarmos firmados todos os dias, que é a cruz de Cristo Jesus. A maioria dos evangélicos tem centralizado as suas vidas em algo que é passageiro, em algo que a traça, a ferrugem consome. O próprio escritor Jesus vai dizer em Mateus, porque aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o nosso coração? Está no conteúdo do verdadeiro evangelho ou está nas coisas que são passageiras? Quero caminhar assim para o terceiro ponto e ainda esta noite dizer aos irmãos a maneira que Paulo... Alguém pode socorrer, irmãos? Essas cadeiras nossas. Vamos seguir, irmãos. Podem se assentar. Paulo então vai adiante apontando a mensagem e o conteúdo deste evangelho. A maneira como Paulo pregava, então, Paulo mostra à igreja para que eles observem como assim ele anunciou o testemunho de Deus, sem ostentação, sem linguagem de sabedoria, conforme vai dizer ainda o verso de número 4, a linguagem que ele assim anunciou o evangelho não foi em palavras persuasivas, nem de sabedoria humana, mas de demonstração do poder do Espírito de Deus. A maneira como Paulo então prega o evangelho não era com questões de persuasiva, ele não se tornou um filósofo, um orador da época, mas chegou em Corinto como testemunha, como aquele que prega o evangelho na dependência, no poder do Senhor.
Paulo diz em duas maneiras de pregar o evangelho. Primeiro, ele menciona o aspecto de uma forma mais negativa. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Ele não foi um pregador para que pudesse assim dar ênfase de uma forma de persuadir as pessoas, ludibriando, fazendo uma lavagem em suas mentes, mas ele então apresenta o conteúdo e sem assim cair-se no erro dos filósofos, ele apresenta não em disputas na praça, mas ele fala de uma forma simples, de uma forma direta. E este apóstolo Paulo, a qual em 2 Coríntios eles vão dizer que a oratória dele era ruim, mas ele não estava preocupado com isso, porque o que ele estava preocupado era com o conteúdo, conforme ia sim a ser apresentado. Eu não sei se os irmãos aqui já ouviram a mensagem, ou leram a mensagem de Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado. E só para os irmãos terem uma noção, Jonathan Edwards, ele não pregou, ele leu aquele sermão. E a partir do momento que ele estava lendo, os irmãos assentados no banco sentiam o temor, e eram assim altamente impactados. Então, o que nós podemos destacar é isso também como exemplo do apóstolo Paulo, que entendemos que a oratória sim tem algo que possa contribuir para a importância, para transmitir o evangelho, a verdade, mas o que está mais em destaque deve ser o conteúdo da mensagem que está sendo pregada. Paulo então tinha isto em mente, e por isso que ele vai dizer, olha, a minha pregação não consiste, como os filósofos vão dizer, de uma forma persuasiva ou de sabedoria, mas consiste antes em demonstração do poder do Espírito Santo, conforme vai dizer em outras versões, demonstração do poder do Espírito. A sua pregação, as suas palavras então consistiam não em palavras de persuasão, mas antes na dependência do poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, foi em fraqueza, em grande temor, que Paulo ainda vai dizer no verso 3, olha, a maneira como ele esteve foi, eu estive em fraqueza, em temor, em grande tremor. O que podemos destacar aqui é que Paulo também sabia da maravilhosa mensagem que ele tinha a anunciar, desta grandiosidade e preciosidade do Evangelho, e ele só faz isso na dependência do Senhor, e ele só faz isso entendendo quem realmente ele é, temendo realmente toda esta responsabilidade, e por isso também ele se coloca, não como os filósofos que confiavam em si, confiavam em suas palavras, mas ele se coloca como alguém que temia o Senhor em grande temor. Estar aqui na frente causa arrepios, trabalhar para o Senhor deve nos causar um frio na barriga, porque nós não estamos fazendo algo que é nosso e não confiamos nas nossas forças, mas confiamos e dependemos tão somente no Senhor. Embora Paulo fosse um apóstolo, ele veio aos Coríntios sem presunção, sem autoconfiança, mas antes ele veio com humildade, com quebrantamento no seu coração, com sublimidade no seu ministério, diante da grande mensagem que ele tinha assim a anunciar. E ainda ele termina no verso 4 dizendo, olha, mas em demonstração do poder do Espírito. E este poder do Espírito aqui não é, e Paulo está apontando que era este poder que transformava a vida do coração e o coração daqueles irmãos daquela igreja. Foi este Espírito que alcançou, iluminou a mente e trabalhou e convenceu aqueles homens do pecado. Paulo está dizendo que tudo que ele pregava não era, e os cristãos em Corinto não foram alcançados por causa da persuasão, mas foi o Espírito Santo de Deus que assim convenceu homens e mulheres do pecado nesta igreja, neste lugar. Paulo está dizendo então, ainda neste verso 4, para nós esta noite, que a pregação, ela só faz sentido se estiver acompanhada do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Mas não é somente a pregação, tudo aquilo que um membro da igreja faz para o Senhor numa igreja local, se não tem o Espírito Santo de Deus envolvido nisso, agindo, é vão. Paulo está dizendo, olha, não foi palavras persuasivas, mas foi em demonstração do poder que assim ele apresentou o conteúdo desta mensagem.
Não é igual muitos querem nesses dias buscar o Espírito, rodar no Espírito, cair no Espírito. Não, Paulo está falando da dependência no Senhor, porque é o Espírito que convence um homem do pecado. Eu não faço nada, os irmãos não fazem nada no sentido com as nossas forças, como Martinho Lutero vai dizer, a nossa força nada faz, mas é o Espírito Santo de Deus que convence, que trabalha no coração de homens e mulheres. Sem o poder do Espírito não há pregação. A pregação é a lógica, é a teologia, como vai dizer Martin Lloyd-Jones, a pregação é a lógica em fogo, a pregação é a razão eloquente, e sem o Espírito Santo a pregação se torna vazia, se torna infrutífera, se torna, eu não sei se alguém aqui já pegou uma lata vazia e bateu, sabe, aquele eco vazio, se torna algo nesse sentido. A pregação, então, irmãos, ela tem que estar acompanhada do Espírito Santo. Não só a pregação, mas tudo aquilo que nós fazemos na igreja local. A pregação é a teologia em chamas, por intermédio do Espírito Santo, que assim acende esta brasa viva em nossos corações. O Espírito Santo de Deus está na vida dos membros desta igreja. Será que tudo o que nós fazemos como membros desta igreja, o Espírito Santo de Deus assim está agindo? Estamos dependendo do Senhor para que os departamentos, para que a mensagem do Evangelho seja anunciada, ou estamos querendo agir nas nossas próprias forças? Charles Spurgeon, aquele pregador muito conhecido batista, sempre que subia ao seu púlpito para pregar, subia os 15 degraus do seu púlpito, ele dizia constantemente: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. E cada degrau, vai dizer os escritos da vida de Spurgeon, ele, assim como levantava o seu pé, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. O Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que nós, como vai dizer em Romanos, quando não sabemos orar, ele clama: Abba, Pai. É neste Espírito, neste poder, que a igreja, sim, da dependência do Senhor, ela caminha. E Paulo tinha esta certeza, esta centralidade. Paulo é enfático em dizer que a minha pregação não foi consistente em palavras, em linguagens, em sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, conforme diz o verso 4. Paulo não estava preocupado em falar bonito, mas em mostrar o Evangelho. Paulo disse aos coríntios: meus irmãos, quando eu cheguei a vocês, eu não quis ser filósofo, mas antes eu quis apresentar o Evangelho, e este é o Evangelho, verso 2, de Jesus Cristo, e este assim, o crucificado. É este Evangelho que precisamos, na dependência do Espírito, não na dependência da sabedoria humana. Nós precisamos deste Evangelho da simplicidade, da pureza, do poder do Espírito, e é isso que Paulo então está dizendo. Isto confundia a sabedoria, confundia os filósofos desta época, porque Paulo não chamou todo mundo para o seu primeiro discurso, não quis causar espanto, mas antes estava dependendo do Espírito Santo, do poder de Deus. Então tudo que fizermos, então Paulo deixa claro, deve ser na dependência do poder de Deus, do Espírito Santo. Paulo não é contra o uso da oratória, contra esse entendimento, mas ele entende, conforme vemos no texto claramente, que a oratória não deve, o Evangelho não deve depender da oratória, mas ele deve ser anunciado na dependência do Espírito. O pregador deve usar a sua retórica para apresentar Cristo e não para exaltar a si mesmo, não ao contrário, que muitos querem misturar as coisas e dizer que o Evangelho só faz sentido se tiver uma boa retórica, se tiver de fato a sabedoria do mundo, a sabedoria humana. E Paulo ainda, neste dependência do Espírito, nos faz lembrar de mais uma ilustração, que quando nós não dependemos do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, para viver uma vida como cristãos, nós temos a tendência da seguinte maneira: no século XIX, um turista chegou a Londres de manhã e foi em uma grande igreja ouvir um dos mais famosos pregadores daquele século. Quando ele saiu da igreja, exclamou de maneira intensa e alta voz: que grande pregador nós ouvimos nesta manhã!
E à noite, ele foi à igreja de Charles Spurgeon, e ao sair daquela igreja também fez aquela grande exclamação em alta voz, mas dessa vez ele fez de uma forma diferente: que grande Deus este pregador pregou esta noite! E esta é a diferença que muitas vezes não é notada. Nós vemos o grande pregador, mas não vemos o grande Deus. Um pregou para impressionar o seu auditório, para persuadir as pessoas, e o outro pregou para ressaltar, para apontar, para mostrar a grandeza de Deus, a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. E é isto que Paulo então estava ensinando esses irmãos em Corinto, apontando que quando nós não estamos na dependência do Espírito, do poder de Deus, nós temos a tendência a exaltar personalidades e não exaltar o Deus grande a qual nós servimos. Irmãos, mais uma aplicação, conforme nós vamos terminar com outras aplicações, mas quero já abrir os parênteses aqui e dizer aos irmãos: o que as pessoas têm que ouvir da Igreja Batista Saron não é impressionados com as músicas que tocamos no sentido dos solos das nossas técnicas, não é impressionado com o sentido das nossas edificações, não é impressionado com o sentido de quanto nós arrecadamos, mas devem impressionar com um Deus grande, qual nós pregamos e anunciamos com fidelidade. É isto que deve percorrer a mente, as famílias, os membros desta igreja. E Paulo então está dizendo isto claramente, porque ele termina no verso 5, esta primeira parte, dizendo: olha, tudo isso que eu fiz foi para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, apontando para Deus, mostrando a grandeza de Deus. A pregação do apóstolo Paulo, e assim quero caminhar para encerrar, se tivesse como um apoio somente o vigor da eloquência, poderia ter sido derrubado por outra oratória superior. Se a pregação do apóstolo Paulo fosse somente filosofia, outro filósofo ia surgir e Paulo ia ser possivelmente esquecido ou pouco lembrado. Por isso, irmãos, quando nós anunciamos o Evangelho, uma mensagem atemporal, daqui 100, daqui 10 anos, o Evangelho continuará sendo o mesmo, a mensagem que nós devemos continuar pregando. Naturalmente que a oratória, como já falamos, é importante, sim, mas essa não pode depender, o Evangelho não pode depender disso. Paulo então está, para terminar aos irmãos, está aqui apontando e falando que a fé dos coríntios, ela não podia sim apoiar em fé, em sabedoria humana. Por isso então ele, de uma certa forma, alertou e exortou esses irmãos, dizendo que tudo aquilo que ele estava escrevendo, reafirmando, resgatando, é para que a fé desses irmãos não apoiassem em sabedoria humana. Paulo aqui está falando da fé dos coríntios de uma maneira tal que ele traz esta aplicação universal. Portanto, saibamos que a característica da fé verdadeira, ela repousa tão somente em Cristo, ela repousa em Deus e não depende de homem algum. A fé não depende de coisas, mas é pela fé somente, como sola da reforma que nós confessamos e também bradamos que somos salvos. E esta fé não deve apoiar em personalidades, em filosofias, mas esta fé deve estar apoiada tão somente no poder de Deus em Jesus Cristo, este a qual Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Pois se a sua segurança estiver em outras coisas, não estiver em Cristo, certamente você vai sofrer em momentos difíceis que você enfrentar em sua vida. Paulo então estava preocupado, porque toda esta igreja estava sendo dividida, porque esses irmãos estavam apoiando a fé a que foi a eles entregue em coisas que não deveriam ser assim apoiadas. A pergunta para nossas vidas esta noite é: aonde a nossa fé está residindo? Está residindo em Cristo Jesus, conforme nós cantamos: a minha fé e o meu amor estão o quê, irmãos? Firmados na onde, irmãos? No Senhor. Não é no pastor, não é
nas filosofias, não é neste mundo presente, mas esta fé está firmada tão somente no Senhor. Não é na invenção humana, não é nas habilidades de homens, mas esta fé deve estar firmada somente no Senhor. Assim, portanto, irmãos, Paulo então termina dizendo, esses irmãos, e deixa claro que o propósito final e geral dele pregar o Evangelho é para que eles tivessem, assim como o homem construiu a sua casa na rocha, não na areia, porque aquele que constrói a sua casa na areia é levado por ventos de doutrinas, qualquer coisa vai derrubar, mas aquele que está apoiado, firmado em Cristo Jesus, este assim poderá vir nas tempestades, poderá chegar os maus dias, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Amém, irmãos? Nós sabemos que aquele que nós temos crido é poderoso, é aquele que cuida de nós. E é por isso que Paulo então lembra esses irmãos, para que a fé deles não apoiassem em sabedoria humana, mas sim no poder do nosso Senhor. Quero então assim, irmãos, caminhar e concluir com as seguintes aplicações. O que é o centro da sua vida, meu irmão e irmã que aqui está? Faço esta pergunta dizendo isto porque Paulo, ele não quis nada saber, ele não quis linguagem pomposa, nem sabedoria, ele não quis pregação ou palavras persuasivas na sua pregação, mas ele quis tão somente apresentar o Evangelho. E este Evangelho é Jesus Cristo, o crucificado. Este Evangelho é o centro da vida de Paulo, que é o centro da minha vida e da sua vida. O Evangelho é a influência fundamental e principal e primordial na minha vida e na sua vida, ou outras coisas externas têm assim influenciado as nossas vidas? E ainda em segundo lugar, a aplicação. Qual é o conteúdo do Evangelho que está no coração dos membros da Igreja Batista Saron? Qual é o conteúdo da mensagem do Evangelho que está na vida desta igreja? É o do Cristo crucificado, daquele que reina sobre nós, ou é dos nossos achismos, das nossas convicções? Porque Tomás de Aquino vai dizer que se eu creio naquilo que eu quero, eu estou transformando o Evangelho estou transformando o Evangelho em algo meu, mas não estou seguindo realmente aquilo que Deus revela por sua palavra. Portanto, se eu creio naquilo que eu quero, eu estou criando um Deus conforme as minhas convicções, não conforme o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Por isso Paulo tinha o conteúdo da sua mensagem, da sua pregação, do seu anúncio, da sua vida, e este conteúdo era o Evangelho. O que está no seu coração? É o Evangelho segundo eu mesmo, ou é o Evangelho segundo as Sagradas Escrituras? É o Evangelho segundo a tradição daqueles que muitas vezes ficam evidenciando muitas tradições que pereceram pelo caminho. Sabemos da importância da tradição, daqueles que preservaram no verdadeiro Evangelho, mas existe aqueles também que preservaram num falso Evangelho, que se perderam pelo caminho. Qual é o conteúdo do Evangelho que está no seu coração? E em terceiro lugar, de que maneira você tem vivido o Evangelho? Como uma filosofia humana ou na dependência do Espírito Santo de Deus? Você tem vivido o Evangelho na dependência do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus? Ou você tem vivido o Evangelho, e eu volto mais uma vez a reafirmar aos irmãos, infelizmente a síndrome, eu creio assim, eu acho que é assim, e ponto final. E isso te leva para o inferno, tá, irmão? Tranquilamente. Porque nós não somos assim. Nós olhamos para a verdade de Deus e cremos nela, porque ela refuta aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós muitas vezes achamos que é o caminho das pedras. Não. De que maneira você tem vivido o Evangelho? Segundo as intenções do seu coração, ou segundo a dependência do poder do Espírito Santo de Deus? Você tem vivido o Evangelho de forma filosófica, a dependência da sabedoria humana, ou na dependência do Espírito Santo de Deus? E por último, irmãos, no que você tem apoiado a sua vida cristã? A sua fé
a sua caminhada em Cristo ou nas pessoas, em Cristo ou nas filosofias, em Cristo ou nos seus dons e talentos, em Cristo ou nas suas habilidades, em Cristo ou nas suas sabedorias, em Cristo ou nos seus entendimentos que são equivocados, assim como os meus também, se fogem da palavra do Senhor acerca de Deus, são equivocados. Se não está centrado no Evangelho, em que você tem apoiado a sua vida, a sua fé, a sua caminhada cristã, em Cristo ou em coisas que são passageiras, que são periféricas? Vamos orar ao Senhor.